Voltamos com Gente que Vale, o nosso programa semanal de entrevistas. Se você quiser rever esse programa ou algum dos anteriores, basta acessar o nosso canal no YouTube. É só digitar Gente que Vale e não deixe de conferir. Hoje eu recebo em nossos estúdios o Frei Diego de Mello, que conversa com a gente sobre a vida e o legado de São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro que nasceu aqui no Vale, em Guaratinguetá. Nós vamos entrar aqui agora numa questão importante, né? Que já é a figura dele com uma grande liderança e a questão das pílulas, né? Como é que nasceu a ideia da pílula que se tornou um grande legado de Frei Galvão? Frei Galvão se destaca como o homem da caridade, sempre muito desejoso de ajudar as pessoas, sempre atento aos necessitados, aos doentes, né? Disposto a visitar as pessoas que lhe chamavam. E nesse contexto de uma abertura muito grande às necessidades, em poder ajudar as pessoas, Frei Galvão, então, conta a história, a sua biografia, que certa vez foi chamado para atender a um rapaz que estava com uma crise renal muito grande, pedras nos rins. E como Frei Galvão, naquele momento, não podia ir pessoalmente até o rapaz, tem uma feliz ideia. Escreve uma oraçãozinha num pedacinho de papel, uma antífona do breviário dele, uma antífona Nossa Senhora, né? Essa oração diz assim, em latim: após o parto, a Virgem permaneceu inviolada, rogai por nós, Mãe de Deus. Enrola o papelzinho e manda entregar para este rapaz, né? O rapaz recebe esse papelzinho, essa oraçãozinha e engole com toda a fé e com toda a devoção. E alcança a graça. Espelha aqueles cálculos renais, aquelas pedras nos rins e fica curado. Conta a história também que havia uma mãe que na hora de um parto de risco, né, ela e o bebê quase morrendo, também recebe a mesma oraçãozinha. Frei Galvão lembra-se, essa oraçãozinha enrolada num papel, toma e alcança a graça de ter o bebê são e salvo. E rapidamente começa a se difundir, então, né, essa devoção nesse sacramental. Uma pequena pílula, um pequeno pedacinho de papel com a mesma oração de Frei Galvão e que as pessoas recebem, fazem a novena e tomam com fé, né? E alcançam as graças. Como o número de pedidos dessas pílulas começou a se tornar muito grande, então Frei Galvão delega às irmãs lá do Mosteiro da Luz que, né, confeccionassem essas pequenas pílulas que seriam distribuídas. E como eram feitas essas pílulas há 200 anos e como elas são feitas hoje? Hoje nós temos, né, evidentemente, as irmãs do Mosteiro da Luz continuam fazendo, é o legado. São elas mesmas que fazem? Elas fazem lá no silêncio e na clausura. Temos outras irmãs que fazem também e hoje nós temos uma autorização da Igreja para que outros grupos, devidamente autorizados e ligados às nossas igrejas, confeccionem essas pílulas. É importante destacar, Eduardo, que são pílulas distribuídas gratuitamente. Elas jamais podem ser comercializadas, são um dom de Deus e de Frei Galvão. Nós lá do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, temos um grupo de voluntários, os voluntários das pílulas, um grupo formado principalmente por pessoas que já foram agraciadas por Frei Galvão, pessoas que já receberam milagres por meio das pílulas e que hoje, numa forma de retribuição e de gratidão, confeccionam as pílulas, as quais nós abençoamos lá na celebração da missa e distribuímos para tantos fiéis, tantos romeiros que lá chegam. No passado, essas pílulas eram em pequena quantidade e agora são grandes quantidades. Eu acho que provavelmente nos últimos 2 meses, 80 mil pílulas foram feitas por todos esses voluntários. Exato. O método de confecção delas mudou ao longo desse período? Hoje nós temos um aperfeiçoamento. Elas hoje são feitas com papel de arroz, portanto comestível. Elas são coladas, porque é feito uma espécie de um canudinho com aquela oração. Elas são coladas com uma cola à base de polvilho. Também, né? Comestível? Também comestível. E são recortadas e colocadas num saquinho, né?
Então tem todo um cuidado com a higiene, tem todo um cuidado no sentido da espiritualidade que envolve essa confecção, né? E é claro, hoje nós temos essa grande produção que precisa ser feita, você destacou, essas 80 mil só nesses 2 meses são somente do Santuário Frei Galvão. Só que? Só lá de Guaratinguetá. Existem alguns outros pontos que elas são autorizadas a serem feitas também, né? Nós temos lá o nosso seminário de Frei Galvão, temos a Matriz Santo Antônio, a Irmandade de Frei Galvão que confecciona, temos o Mosteiro da Luz, então há outros lugares, né? E tem aumentado muito a procura dessas pílulas, lembrando sempre que o grande sacramento está, ou a grande graça está na fé das pessoas. Não há dúvida. O grande milagre que Frei Galvão realiza é em despertar nas pessoas a fé em Jesus, a fé em Nossa Senhora, né? Como Jesus sempre lembra nos evangelhos, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E um segundo aspecto bem importante das pílulas é exatamente mostrar que tomar as pílulas, fazer a novena e tomar as pílulas é também se comprometer com o mesmo ideal de Frei Galvão, porque o que há de tão especial nisso tudo? O desejo de ajudar o próximo. Não há dúvida. Frei Galvão poderia ter dito, olha, eu não posso ir lá, diga para o rapaz que eu não posso fazer nada. Mas ele, sempre pronto, caridoso em ajudar, foi criativo no amor, foi criativo no ajudar o próximo e escreveu um papelzinho de tal modo que certamente tocou o coração de Deus que essas pílulas se tornaram milagrosas. Portanto, tomar as pílulas é a gente se comprometer também e estar sempre à disposição das pessoas. Ou seja, é uma relação de 2 vias, né? Com certeza. A gente recebe, mas também a gente dá. Tanto é que muitos voltam como voluntários para ajudar em todo esse processo. E se tornam divulgadores dessa grande bênção, né? Então, vamos dizer assim, a concretização da proposta de Frei Galvão. Não é só um pedido, não é só um devocionismo, mas é um comprometimento, né? Em primeiro lugar, em despertar a fé, em aumentar a fé em Jesus e Nossa Senhora. E, em segundo lugar, em estar à disposição das pessoas. A pílula, logicamente, marcou, logicamente, a imagem de Frei Galvão. Mas também existe um certo mistério sobre algumas características especiais que ele tinha, como premonição, estar em 2 lugares, levitação, né? Isso também ficou bastante associado à sua imagem, não é isso? Exato. Pessoas especiais, né, como um santo, Frei Galvão, recebem também dons especiais, ou melhor, desenvolvem isso, né? Então nós temos, como você lembrou, esses dons da bilocação de Frei Galvão, vários relatos de que ele estava rezando uma missa em São Paulo e ao mesmo tempo, né, foi visto em outros lugares abençoando, confessando, levando o sacramento da reconciliação, né? Então, de novo, é o desejo de atender a todas as pessoas, esse grande dom. O dom da levitação, né? Conta-se que uma vez algumas crianças espiaram a Frei Galvão pelo buraquinho da porta e viram que Frei Galvão estava levitando, estava com os pés acima do chão. Eu costumo dizer que esse é, no fundo, o grande dom sobrenatural do abraço de Deus. Não tem, Eduardo, quando a gente recebe aquele abraço bem apertado, que tira a gente do chão, eu acredito que essa levitação é isso. Frei Galvão, numa profunda experiência de encontro com Deus através da oração, era tão abraçado por este sagrado, por este mistério, que os seus pés saíam do chão. E assim tantos dons sobrenaturais que marcaram a vida de Frei Galvão e que estão até hoje como testemunho da grandiosidade que ele já era enquanto vivo e muito maior agora junto de Deus. Frei, 2022 é um ano especial para Frei Galvão, mas nós vamos tratar disso agora no próximo bloco. Tá certo. Bem, amigos, vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já com o programa Gente que Vale. Hoje falando sobre a vida e o legado de São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Até já!